Oi, gente! Então vamos para mais uma live. Qual a importância, né, de um trabalho com a escolha profissional? Não é lindo? Então, qual a importância de um trabalho com a escolha profissional? Gente, esse tema é um tema assim, né, que eu amo. Até porque trabalho com isso já há muitos anos. Então, assim, eu recebo tanta gente para fazer esse trabalho, tanta gente que me procura para conhecer, entender esse trabalho, que eu decidi voltar a fazer uma live sobre isso, porque já tinha muito tempo que eu não falava, né? Só que hoje também tem algo muito especial, né? Para quem ficar aqui, vai ter o sorteio do livro, né? Um livro que eu escrevi um capítulo. Então, vamos refletir então sobre a importância desse trabalho, de um trabalho com a escolha profissional. Por que isso é tão importante? Né? Isso me chama a atenção já há muitos anos, eu venho trabalhando com isso, venho percebendo isso na vida, cada vez mais com o movimento que se tem em relação às escolhas, né, de profissão, né, dos jovens principalmente. Eu vejo assim muito jovem, mas não é pouco não, muito jovem, que fica aí completamente, às vezes, perdido, ou vai fazer algo meio que no automático. E isso me preocupa muito, né, pro futuro aí, né, das pessoas, das situações como um todo. Inclusive, o que eu venho percebendo também dentro das instituições de trabalho, a quantidade de gente que adoece de forma assim grave em relação a essas questões também, por estar ali há muitos anos fazendo algo que talvez nunca fez sentido para essa pessoa, ou neste momento não está fazendo mais sentido e não sabe o que fazer, fica ali meio que paralisada, meio que perdido, meio que, né, na cabeça, assim, não consegue concatenar as ideias, ou vive situações da vida, né, de bastante impactantes, que também podem interferir e, né, cutucam a pessoa nesse contexto específico da vida dela. Então, pensando nessa live, que serve tanto para pessoas que têm filhos com adolescentes, que estão adolescentes, que estão nesse momento, né, de escolher, que serve para profissionais que... Oi, querida, tudo bom? Que também serve para profissionais que querem trabalhar com orientação profissional, porque eu também atuo como professora. Eu tenho um curso já há muitos anos que eu preparo profissionais para trabalhar como orientadores profissionais. Então essa live serve para todo esse tipo de pessoas, né? Tanto aqueles que trabalham com jovens, que gostam desse assunto, que têm interesse, pessoas que são já adultas ou jovens, universitários ou adultos que estão vivendo alguma crise, alguma questão na própria identidade profissional, né? O próprio adolescente que está ali, como é que eu faço para escolher uma profissão, os pais desse adolescente, os profissionais que querem trabalhar com isso. Essa live, ela é ótima, inclusive o livro, né, que eu vou sortear hoje na live também, ele é maravilhoso, ele serve para todo esse tipo de público, tá? Então, pensando nisso tudo, tem 3 perguntas que eu gostaria de começar a minha live falando, né, colocando aqui para você, que se estiver me ouvindo agora pode anotar, se não estiver me ouvindo agora, tiver depois também pode anotar, mas ou então pode só refletir, não tem problema. Então assim, será que vocês já pararam para pensar, para refletir a respeito dessas 3 perguntas? E vocês que têm contato, ou filhos, adolescentes que estão nessa faixa etária, vivendo essa dinâmica, essa questão da escolha da profissão, ou estão no mercado de trabalho, estão ali vivendo alguma questão. A primeira pergunta é: o que é trabalho para você? Vocês já pararam para refletir e escrever, né, e anotar o que é trabalho para você? Ou você que trabalha com jovens, ou que tem jovens em casa passando por esses momentos de indecisos, ou para escolher a profissão, ou para o mercado de trabalho, já parou para conversar com ele, ou para perguntar o que é trabalho? Então, assim, não tem uma resposta certa e errada. É importante a gente parar para pensar e analisar o que é trabalho para mim.
Essa resposta ela é muito subjetiva. Quando eu falo isso com um jovem adolescente, ou um jovem universitário, ou que está no mercado de trabalho, ou mesmo um adulto, o que é trabalho para você? Então, será que tem essa resposta dentro de você aqui bem elaborada, bem construída? Então escrevam, pensem sobre isso, anotem as suas respostas, para vocês refletirem a respeito. A segunda pergunta é, o que não é trabalho? Né? Então, o que é trabalho é uma pergunta, o que não é trabalho para você é a segunda pergunta, para você refletir, anotar, ver com jovens, trabalhar com quem você quiser. E a terceira e última pergunta é, o que o trabalho deveria ser para você? Então, o que é trabalho, o que não é trabalho e o que o trabalho deveria ser para você? Essas três perguntas, elas são fundamentais. E ao longo da live, vocês vão entender o motivo de eu ter feito essas três perguntas agora no início. Então, me acompanhe até o fim, até porque tem sorteio de livro aqui hoje, tá? Então, qual é a importância, né, do trabalho com a escolha profissional? Para a gente poder entrar diretamente no tema, vamos pensar o que é trabalho. A palavra trabalho significa um conjunto de atividades que são produtivas ou criativas, que tem um fim, que ela quer alcançar um determinado fim, um objetivo. Então, trabalho é um conjunto de atividades que são produtivas e criativas, que vão alcançar um fim em si, um determinado objetivo. Então, esse conjunto de atividades, quais eles são? Aqueles para mim. Né, para aquela pessoa que está ali, escolhendo uma profissão, vivendo uma transição de carreira, entrando no mercado de trabalho, dentro da própria universidade, ali atuando, fazendo um curso técnico. Qual é as atividades que, para mim, são interessantes? Então, trabalho é um conjunto de atividades produtivas, criativas, que tem um determinado fim para a gente alcançar. Então, que atividades são essas? Né? Então, a gente precisa parar para pensar nisso também. Porque quando eu falo de identidade profissional, eu estou falando de algo que eu preciso construir. Então, nós, desde que nascemos, a gente está ali vivendo e construindo uma identidade pessoal, que são características que me definem, que me distinguem das pessoas. Então, a minha identidade são características que me definem e que me distinguem das outras pessoas. Eu tenho uma irmã gêmea, por exemplo, e nós temos identidades subjetivas singulares. Então, a minha identidade pessoal, ela vem sendo construída há muitos anos. Mas a minha identidade profissional, ela vai ser construída a partir da minha identidade pessoal. Por isso, a importância de se conhecer. E outras características mais que eu vou falar. Então, se eu não tenho o mínimo de conhecimento a meu respeito de várias variáveis que contemplam a minha identidade pessoal, como que eu vou construir a minha identidade profissional? Que ela é até o dia que eu não estiver mais aqui. Porque a minha identidade profissional, ela vai sendo desenvolvida e transmutada assim como a minha identidade pessoal. Eu tenho valores que hoje eu não tinha antes. A gente sabe disso. Então o trabalho, a importância de trabalhar com uma escolha profissional, ela é gigante, porque são muitas coisas que a gente tem que olhar. Não é simplesmente pegar testinho e jogar e ir aplicando, porque tem uma complexidade. Um processo de orientação profissional, como a palavra já diz, ele tem uma sequência, tem início, meio e fim. São de 10 a 12 encontros, um prazo de 3 meses. Aí muitos pais me procuram querendo que eu faça um trabalho em um mês. Uma coisa que eu estou trabalhando há mais de 20, eu preparo profissionais para fazer isso, né? Estou sempre me atualizando, né? Então não é uma coisa simples. Né? O jovem chega no ensino médio e simplesmente vai ter que escolher uma profissão, porque a ficha vai caindo. Né? E a gente, que é o orientador profissional, a gente pode colaborar e contribuir de maneira gigante, mais precisa, que o jovem, a família, o adulto, aquelas pessoas que me procuram para olhar para a sua identidade profissional, queira passar por esse processo, que é um processo bem interessante, bem completo. Então vamos voltar lá. Então, se trabalha um conjunto de atividades, né, que tem um determinado fim, eu preciso saber que atividades são essas que têm a ver comigo, que tem a minha cara, que a gente fala de profissões, né? A identidade são aquelas características que me definem, da minha identidade pessoal, que me distingue das pessoas. A minha identidade profissional, ela está incluída na escolha dessas atividades.
Então eu preciso escolher. E o que é escolher? Escolher nada mais é do que a gente manifestar uma preferência, optar por algo. Então é interessante a gente entender o conceito das palavras para a gente ver que é um trabalho que não é uma coisa assim, ó, de aplicar em instrumentos. A gente se utiliza sim de ferramentas, de recursos, de testes, de vários tipos de instrumentos, tá? Tem várias lives minhas que eu já falei sobre isso em alguns outros momentos, né? A gente se utiliza desses recursos que é para ajudar nesse trabalho que tem início, meio e fim, para trazer esses conteúdos que estão lá. Antes de eu continuar, vamos entender uma coisa, né? O quanto que eu estou aqui, eu estou me formando enquanto pessoa, tenho uma identidade pessoal. Essa minha identidade pessoal, ela é atravessada o tempo todo por uma série de variáveis, que são variáveis financeiras, variáveis culturais, variáveis familiares, a minha próprio desenvolvimento, o meu conhecimento, né, a minha cultura, várias variáveis, as transformações que passam o mundo, o próprio mundo do trabalho, as atividades profissionais, as profissões que vão se transformando, mudando, se extinguindo. Então tem várias variáveis que me atravessam o tempo todo, que é o meio que eu tô ali inserida. E tem a minha identidade enquanto pessoa, de características que me definem, e eu ainda preciso construir a minha identidade profissional. Né? Então, a construção da identidade, ela é dialógica, ela tem uma relação com as pessoas e com o meio. Muitas vezes a gente precisa do outro, de um profissional, tipo um psicólogo, por exemplo, um terapeuta, para eu poder me conhecer, para eu poder me entender. No trabalho com a escolha profissional é a mesma coisa. Porque além dessas questões de autoconhecimento, ainda tem essas implicações de que atividades são essas que têm a ver comigo. Então, profissão, a palavra profissão, ela significa o ato de professar. E professar, né, nada mais é do que ter um determinado ofício, desempenhar um determinado ofício. E ofício é ter um dever a realizar. Então a gente volta lá para o trabalho. O que é trabalho? Trabalho é um conjunto de características, né, criativas e produtivas que a gente precisa atingir um determinado fim. Então escolher uma profissão é escolher um ofício. É o ato de professar. E professar é escolher um ofício, é ter um determinado ofício, ter uma determinada profissão. E ofício é ter um dever que eu preciso realizar. Então, não é simples. Então, ali a gente tem uma sociedade, né? Estamos inseridos numa sociedade que tem uma formatação de um ensino educacional que você precisa alcançar, né, níveis para poder exercer uma profissão. Você precisa se qualificar em alguma coisa. Se eu quero ser psicóloga, eu preciso passar pelo ensino fundamental, eu preciso... Oi, querida Simone, linda! Eu preciso passar pelo ensino médio, eu preciso entrar num curso universitário, passar por todas aquelas... Eu vou estudar conteúdo, eu vou aprender coisas, eu vou me qualificar para poder atuar como psicólogo ou qualquer outra profissão que exista. E quando eu me qualifico, recebo meu diploma lindo, maravilhoso como psicóloga, por exemplo, existem inúmeras atividades que um profissional específico da área de psicologia, por exemplo, que eu estou dando exemplo de uma profissão só, exerce. Então, quando a gente fala de trabalho, que é um conjunto de atividades que a gente exerce para poder atingir um determinado fim, a gente também está falando de propósito. Qual é o meu propósito na vida? Né? Para que eu nasci? A serviço de quê? E o Rodolfo Boroslavski, que é um psicólogo argentino, já falecido, que desenvolveu e introduziu o processo de orientação profissional assim processual, com início, meio e fim, que antes eram testes que eram aplicados. Várias pessoas profissionais das áreas de psicologia e afins, né, desenvolveram vários trabalhos de orientar as pessoas profissionalmente. Tem um histórico aí da OP. Mas, por fim, ela chega a esse ponto, né, de falar de um trabalho de orientação profissional. Então, não existe teste vocacional. Ah, você faz teste vocacional? Não, não faço. Eu faço orientação profissional. Eu oriento as pessoas a olharem para elas, a identidade pessoal, e fazer associações para aprender a construir uma identidade profissional. Porque isso é ao longo da vida, é ao longo do desenvolvimento da carreira dela, que é um caminho que ela vai pegar para poder seguir, que muitas vezes não tem
nada pronto. A gente pode até mentalizar, idealizar, imaginar, mas com certeza a maioria das pessoas que eu pergunto, que inclusive vocês que estão aqui, se eu perguntar, você imaginava que você estaria aí hoje? Talvez sim, talvez não, mas a grande maioria não. Então tem muita coisa que envolve. E aí uma dessas variáveis que interferem, que nos atravessam, né, na nossa vida o tempo todo, diariamente, é a questão da família também. Então tem a sociedade com determinadas regras e normas, com afirmações de verdades que as profissões Y, X e Z são as melhores, que têm mais perspectiva de futuro. Realmente isso não é uma mentira, é uma verdade. Mas será que essas profissões de perspectiva de futuro, até pela própria transformação da tecnologia, da informação, do mundo que vem se desenvolvendo e evoluindo cada vez mais, é aquilo que tem a ver com a minha pessoa, tem a ver com o seu filho, tem a ver com o seu cliente, com o seu aluno? Não necessariamente. Então, porque como cada um tem uma série de características que o define, que distingue uma pessoa da outra, a identidade profissional dele também vai ser muito subjetiva. Oi, voltou? Entrou uma ligação aqui, perdão. Então a identidade dele também vai ser muito a identidade profissional, a construção vai ser subjetiva e ao longo da vida. Então não é simples escolher uma profissão. É lamentável que o nosso sistema educacional ele não dê tanta atenção a esse processo, a esse trabalho tão importante, tão necessário, né, e tão complexo. Então as pessoas que me procuram, quando eu falo, né, que é importante uma entrevista, por exemplo, as pessoas querem saber de valor, valor, valor. Não existe valor que pague um trabalho bem feito. Quando a gente está doente, a gente quer o melhor profissional. A gente move fundos imundos para poder ter condições e recursos para poder se tratar. A mesma coisa deveria ser quando a gente vai investir em nós, nas nossas dificuldades, nas nossas crises, nas nossas dúvidas e nos nossos filhos também, para quem os tem. Então, é muito importante que a gente entenda o valor deste trabalho. E nós, orientadores profissionais, nos qualificamos para isso. E tem que ter uma qualificação decente. Você não se forma numa pedagogia, numa psicologia com esta qualificação. Quantos de nós vão buscar outras qualificações, se aperfeiçoar, se especializar em determinadas atividades, em determinados conhecimentos para poder atuar com aquilo? O orientador profissional é a mesma coisa. Então hoje eu preparo há mais de 20 anos profissionais para atuar nessa área como orientadores profissionais. Tem meu curso online, ele é completo. Você pode assistir as aulas quantas vezes você quiser. Tem os PDFs de todo o material. Tá tudo ali completinho. Então, o que falta para as pessoas é elas saberem exatamente o que elas querem investir, né? E não achar, muitas vezes, como eu vejo ainda hoje, depois de formar vários profissionais e de trabalhar e continuo trabalhando com isso há muitos anos, as pessoas querendo teste vocacional, que não existe. A gente usa testes, ferramentas, exercícios, recursos, como eu falei no início da live, mas é para trazer conteúdo. E o que eu faço com esse conteúdo daquela pessoa que eu que tá trazendo aqui? As análises, elas são muito subjetivas, né? Isso é muito importante. As ferramentas de orientação profissional são inúmeras, mas como usá-las? Qual é a sequência? Qual é a ordem? Então tem informações, tem implicações que são muito sérias. Muito sérias. E também tem determinado contexto. Uma coisa é fazer um trabalho com um adolescente que está ali ainda no segundo, terceiro ano do ensino médio, que vai passar por um Enem, que já passou e que vai passar de novo. É diferente daquele universitário que está ali em dúvida, daquele que acabou de se formar, daquele homem ou aquela mulher adulta que está no mercado de trabalho, que está vivendo uma crise na identidade profissional, né? Então, não tem como separar a identidade pessoal da identidade profissional. A identidade profissional é construída através da identidade pessoal. Por isso que a gente precisa estar em constante atualização de nós mesmos, né? Porque eu vejo pessoas que adoecem, pessoas que estão ali desenvolvendo doenças seríssimas em relação à sua realidade profissional, porque elas não param para olhar. Aquelas 3 perguntas que eu fiz no início da live: o que é trabalho para você, o que não é trabalho para você, né? E o que você acha que é trabalho. Né? O que você acha que deveria ser trabalho. Então, são perguntas seríssimas, que são, assim, altas reflexões, porque não tem a resposta certa.
E com certeza, se eu respondi ou há 5 anos atrás, hoje a minha resposta é diferente. Então, é um trabalho, né, que recebe essas interferências o tempo todo e a gente tem que olhar para todas elas. Uma das interferências que eu falei foi a sociedade, foi essa questão do ensino educacional, né, da nossa educação, que fica muito focada no conteúdo, né? E a pessoa, cadê a pessoa ali, né? E aí, assim, então eu tenho critérios para tomar decisões? Tenho. A gente precisa descobrir quais são os critérios que eu adoto para tomar uma decisão quando eu quero escolher que atividades, que profissão eu quero exercer. Né? A gente tem uma psicodinâmica que funciona o tempo todo ao tomar decisões, que é uma dinâmica da nossa psique, que é dinâmica, que a gente precisa acessar essas informações, né, para poder aprender a tomar uma decisão neste momento da minha vida o mais adequado possível para mim, para a minha realidade. Além disso, a gente também recebe interferências de outras, mas da família. Então, quando eu comentei do Bohruslavski, né, que eu falei que ele introduziu essa metodologia processual de trabalho, que tem início, meio e fim, ele também falava, né, ele fala nos livros, né, que a escolha de uma profissão também tem um aspecto muito reparatório. O que significa isso? Né? Hoje, com o conhecimento do sistêmico, né, que hoje, depois de eu ter feito formações em atendimento de casal e família e estudar o sistêmico, que é as constelações também sistêmicas familiares, é muito claro e muito nítido isso que o Bohruslavski falou como psicólogo argentino nos livros dele, né, a função reparatória que uma escolha profissional tem. Então, uma vez eu fiz uma constelação de uma jovem, tá, que já tinha feito algumas escolhas profissionais dentro da mesma área, e ela já tinha abandonado 2 ou 3 vezes, ela mudou de faculdade, depois ela abandonou a profissão. E tá aí querendo saber o que quer fazer da vida, né? Estava, né? Que já tem um tempo isso. E quando eu fiz o processo com ela como um todo, quando eu fiz a constelação, foi muito nítido, tô falando da influência familiar, foi muito nítido a questão que ela tinha ainda mal resolvida com o pai, que foi o homem que gerou e deu vida a ela, e que a gente precisa consentir que esta é a minha mãe, consentir que este é o meu pai, porque eles me deram a vida independente do que eles fizeram e fazem, né? Então, consentir não significa conviver, se não é possível, mas consentir é aceitar e dizer sim para as células que eu tenho dentro de mim, porque foi um espermatozoide e um óvulo que se uniram, fizeram a reprodução celular e eu tô aqui. Então eu tenho dentro de mim essas informações celulares. Então eu preciso, a princípio, consentir que eu vim deles. Então, quando na constelação a gente faz sobre a profissão, apareceu ali, por exemplo, né, a questão dela estar buscando o pai nas escolhas profissionais, por isso que ela abandonava, por isso que ela mudava de faculdade, e ela no final acabou falando, isso não é pra mim. Por quê? Porque não é ela que ela estava olhando, ela estava ali buscando de uma maneira bem inconsciente, óbvio, né? Essa retomada, essa reconciliação com o pai. Porque o trabalho de constelações sistêmicas familiares trabalham, a princípio, baseado na busca da harmonia, na busca do equilíbrio, do amor, né? Mesmo que não seja possível a convivência. Então, é muito importante a gente entender isso, porque na hora que essa constelação foi feita, e quando ela se viu ali nas escolhas, buscando essa reconciliação com esse pai, e para ela era muito difícil se reconciliar com esse homem, no final ela olhou e falou, meu Deus, eu preciso tomar o meu pai, né? Tomar, quando a gente fala na linguagem do sistêmico, é trazer aqui pro coração e botar no teu coração, é consentir, é dizer sim para aqueles genitores, né, que te deram a vida. Então, as influências sistêmicas familiares existem muito forte. E a gente não faz ideia, né? Tem um instrumento que eu atuo, além da constelação, óbvio que eu faço, também que é a construção da árvore genealógica familiar, você trabalhar essas questões das escolhas dos seus antepassados, das identificações possíveis que estão ali. E tudo isso o jovem faz sem se dar conta, sem perceber, né? E é natural, isso tenho vocês, eu estava até contando para uma cliente ontem, né, atendendo ela, de uma situação que eu vivi, gente. Eu vivi, vou contar rapidinho pra gente poder falar do sorteio. Eu vivi, aos 50 anos de idade, que eu já tenho mais de 50, né, bem mais, uma escolha profissional, né,
baseada num trabalho de carteira assinada, por exemplo, que eu ia ganhar, tipo assim, o que 2 clientes me pagam, eu, sei lá, tem lá muito mais que 2 clientes, né? Porque era carteira assinada e talvez fosse o sonho dos meus pais, na minha cabeça eu não tinha muita clareza e fui. E não deu nada certo, porque eu trabalhei num lugar onde eu jurava pra mim que eu não voltaria mais a trabalhar. Eu nunca fui muito fã dessa coisa de estar presa a meu âncoras de carreira, que são os meus valores, o que me ancora nas escolhas profissionais, aquelas características específicas que eu tenho, né? Não tem nada a ver com esse trabalho de horáriozinho, de funcionário, etc. E ali tinham coisas que diziam muito contra aquilo que eu acreditava. Me prejudicou muito no meu consultório, com meus clientes, em outras atividades que eu faço de consultoria. E aí, 3 meses depois, eu tava totalmente surtada, falando, cara, eu não aguento mais isso, pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu escolhi isso daqui? E nos meus processos terapêuticos, eu pude perceber, ainda, pensando a minha criança, a minha adolescente lá dentro, querendo o quê? Reconhecimento de papai e mamãe, mas eu já tinha reconhecimento de papai e mamãe. Mas dentro de mim, a minha criança e a minha adolescente, não foi o suficiente. Tanto que eu, conversando com meu marido hoje, que na época era meu namorado, eu falei assim pra ele, como é que eu faço pra pedir demissão? Eu nunca pedi demissão na vida. E como é que eu vou falar com meu pai e com a minha mãe? Ele olhava pra mim e ele ria. Por quê? Porque eu... 50 anos na cara, como assim? Eu me sustento, eu banco minhas coisas, eu tenho um trabalho, tenho uma história, uma identidade profissional e ainda tô preocupada com o que meu pai e minha mãe vão pensar. E é isso. Vocês imaginam eu com 50. Todos nós vivemos essas coisas, né? Quem é corajoso vai olhar para essas coisas. Quem não é, vai ficar lá repetindo o padrão, né? E os jovens, não só os adolescentes que estão no seu primeira escolha, né, profissional, né, dessa construção dessa identidade, mas os mais velhos que estão ali muitas vezes fazendo faculdades, vivendo anos, um período, 2 semestres, 3 semestres ali, odiando aquilo que está fazendo, pensando em se matar, pensando em 1000 coisas e não tendo coragem de contar para pai e mãe. Então, gente, a importância do trabalho com a escolha profissional é gigante. Então, gente, orientador profissional que se preze, se qualifica de forma bem feita. Vai buscar uma boa formação, vai buscar supervisão para fazer, porque é um trabalho que tem início, meio e fim, né? Ele é maravilhoso porque ele é dinâmico, mas ele é de muita seriedade, de muita seriedade. E a escolha profissional é algo muito sério, não é brincadeira, né? Infelizmente, a gente não vê isso, esse discurso dentro das instituições escolares, e quando os tem, é distorcido, porque dão valor a instrumentos assim muito recortados, muito complicados. Mas enfim, já falei muito, já trouxe muita informação. Quem quiser ver a live de novo vai ficar gravada aqui, vai ficar gravado no meu canal do YouTube. Lá também tem outras lives que eu já fiz anteriormente, maravilhosa. Só que hoje eu vou sortear esse livro aqui, vou contar para vocês que estão aqui me assistindo como é que é esse sorteio. Então, esse livro, O Poder da Escolha, tem vários autores maravilhosos. Tem eu num capítulo que eu falo sobre esse trabalho. E para você que é psicólogo, que é orientador profissional, se você compra o livro, você, ao ler o meu capítulo, que eu discorro sobre esse trabalho, é só mandar um e-mail que tem aqui dentro, que eu te dou o PDF do trabalho do início ao fim, como fazer o trabalho de orientação profissional com um adolescente. Mas hoje eu vou sortear. Então, quem tirar print, o sorteio é assim. Tem que tirar print. Tira um print bonitinho que eu sorrindo. E postar no story. Até a noite, 20 horas, eu encerro. Vai ganhar este livro. Autografado por mim. Então, print. Posta, me marca, óbvio. Eu vou ver lá. Se por acaso alguém fizer isso e eu não ver, manda direct pra mim, me cobra, que vai ganhar o livro. Olha que legal, não é sorteio, é ganhar o livro. Você que tirar um print e me marcar. Aproveita pra me seguir se você não me segue. Então é isso, gente. Esse é o meu recadinho da semana. Essa questão da importância do trabalho com escolha profissional, o quanto que ele é sério. Né? Esse livro ele serve para pessoas normais, comuns, normais é ótimo, que não precisam ser profissionais da área. Serve para adolescentes, para pais, para adultos. Tem muitos autores maravilhosos que escreveram aqui vários capítulos interessantes. Tá? Então, assim, até o meu próprio capítulo serve para pais e jovens lerem também, para entender a importância desse trabalho. E se vocês quiserem procurar a minha pessoa
e não puder fazer comigo esse trabalho, eu tenho várias ex-alunas minhas que eu indico, né, e oriento também a fazer esse trabalho, porque elas fazem supervisão comigo e elas estudaram comigo, elas aprenderam comigo, então tem um diferencial. E fica a dica aí para quem quer fazer o curso, tá lá no meu site, www.magdabaeta.com.br, tem lá o curso, tem lá as informações, qualquer coisa manda mensagem aqui para mim, tem no Linktree aqui meu, no Instagram, pode mandar direct, pode mandar WhatsApp, fica à vontade, tá? Que o curso é bem legal, bem completo, tem direito aí 1 ano, às vezes 1 ano e meio, que eu dou sempre, né, uns bônus. Ele é bem completo. Quer sair, ter ferramenta e saber fazer o trabalho, vai lá assistir, fazer o curso. É isso, gente. Então, semana que vem estou de volta. Uma boa Páscoa para todos vocês, um excelente final de semana e tava com saudade de estar aqui. Então, até logo, até a semana que vem. E gratidão aí por vocês que estiveram aqui comigo e vocês que ainda assistirão a minha live. E quem quiser também, se não ganhou o livro porque não tirou print, né, não postou no story e me marcou até as 20 horas de hoje, pode comprar comigo, tá? Tem ainda livro aqui. Beijo, gente. Até a próxima.